Amigos do canal Admoestando, bom ter vocês aqui, que a graça e a paz de Deus esteja com você e em seu coração. Hoje na nossa playlist especial de comentar livros, vídeos, séries, filmes, eu quero apresentar para vocês um livro que para mim foi um presente, ganhei de presente o livro e foi extremamente edificante, o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Pedro, o Pescador de Homens. Um livro excepcional, um livro que trouxe grande edificação para mim e quero falar um pouco a respeito dele. Esse livro é de uma edição limitada, você pode ver, ele acompanha um DVD, ok? Provavelmente, talvez se você for comprar ele posteriormente, talvez já não encontre mais essa edição que vem com o DVD do pastor Hernandes e a ministração do Pedro, Pescador de Homens. O livro todo ele fala a respeito de toda a trajetória de Pedro, mas algumas coisas me chamaram a atenção já logo no início, na apresentação do livro. Eu queria ler um trecho para vocês aqui no prefácio do que o pastor Hernandes faz. O sangue de Pedro corre em nossas veias e o coração de Pedro pulsa em nosso peito. Temos o DNA de Pedro, oscilamos também entre a devoção e a covardia. Subimos aos píncaros e caímos nas profundezas. Falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra Ele. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia. Revelamos uma fé robusta no momento e em seguida naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. É isso que somos, Pedro. Olha que maravilhoso, que bom conhecer e entender a respeito disso, a respeito de quem nós somos mesmo, através do perfil de um personagem bíblico, né, que é Pedro. Esse livro é da editora Ragnus, a editora Ragnus, ali está o logo da editora, lançado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Eu acredito que todos os livros dele, ou a maioria dos livros dele, são lançados pela editora Ragnus. O livro então começa com esse prefácio, que eu já li um trecho, e aí os capítulos, são 11 capítulos do livro, e ele fala sobre alguns aspectos da vida de Pedro. Ele começa no capítulo 1 falando sobre Pedro, um homem chamado por Jesus, falando sobre o chamado de Pedro, obviamente, sobre o início. Pedro é apresentado a Jesus pelo seu irmão, né? André, e aí o capítulo 2 vem falar sobre Pedro, um homem contraditório. Ele fala dos momentos de hesitação do Pedro que está pronto para ir com Jesus e daqui a pouco do Pedro que o nega, dessas contradições de Pedro nos momentos inclusive do exercer do ministério de Cristo. O capítulo 3 ele fala Pedro, um homem desprovido de entendimento. E ele falava, aqui nesse capítulo ele fala a respeito dos momentos que Jesus convida Pedro, por exemplo, para o Monte da Transfiguração, e Jesus está lá no momento de oração, e logo após acontece a Transfiguração, mas Pedro dorme, os discípulos também. O que empolgava Jesus dava sono em Pedro. Então, Pedro, um homem desprovido de entendimento. Está falando desse começo do ministério de Pedro. O capítulo 4 fala sobre Pedro, um homem vulnerável, que ele não aceita que Jesus lave os seus pés, ele dorme no Getsemane, ele nega Jesus, antes disso ele ainda promete lealdade, ele segue Jesus de longe, depois na cruz, e vários outros momentos, inclusive Pedro, o Simão significa pequena pedra, ou pedra que vacila. E aí, justamente esse aspecto da personalidade de Pedro aparecendo, inclusive no significado do seu nome, aquele que vacila, né? O Simão vacilão, que mudou o nome para Pedro, né? Pedro, pedra, estrutura, enfim, nesse aspecto. Pedro, um homem restaurado por Jesus. E aí mostra o momento do Pedro quando nega Jesus e Jesus vai ao seu encontro, Jesus vai procurá-lo, né? Os pecadores sendo procurados por Jesus. Mais uma vez aí uma evidência de que ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro dos pecadores, ele vai procurá-los. E é o que aconteceu entre Jesus e Pedro. Jesus vai ao encontro dele lá na praia onde Pedro estava pescando e Jesus tem uma conversa com ele. Nessa conversa
Pedro é restaurado. Aí o capítulo 6 fala sobre Pedro, um homem usado por Deus. Já no momento posterior, onde Pedro já está orando, buscando o derramamento do Espírito Santo, Pedro recebendo esse derramamento do Espírito Santo, Pedro usado então por Deus. O capítulo 7 fala sobre Pedro, um pregador cheio do Espírito Santo. E aí fala do primeiro momento onde as pessoas encontram os que tinham recebido esse derramamento de poder no Pentecostes, e eles encontram e dizem que eles estão todos bêbados, e Pedro então se levanta e coloca lá a verdade que Jesus tinha lhes ensinado, prega o evangelho àquelas pessoas, e naquele dia quase 3.000 almas se convertem, né? Então, um pregador cheio do Espírito Santo. O primeiro sermão dele lá em Jerusalém, quase 3.000 almas. O Pedro que correu, que fugiu, que negou, agora ousado, cheio de coragem, se levanta no meio de uma multidão e prega o evangelho. O capítulo 8 fala sobre Pedro, um defensor do evangelho. Aí ele fala a respeito de Atos 15, quando Pedro defende o evangelho e o cristianismo e a mensagem do evangelho diante do concílio de Jerusalém. Ele fala sobre as dificuldades que Pedro teve com os judaizantes, inclusive, justamente por se contraporem ao evangelho da graça, né? E Pedro defende isso quando Deus lhe dá aquela visão, antes de levá-lo à casa de Cornélio, levanta, mata e come. Pedro diz, não, eu não posso comer. E Deus diz, não tornes impuro ou imundo, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E logo após Pedro vai à casa de Cornélio. Então, esse defensor do evangelho, o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho. O 9 fala sobre um homem que operou, Pedro, um homem que operou milagres, capítulo 9. Primeiro milagre de Pedro, você lembra? Na Porta Formosa, quando ele e João estavam indo à Porta Formosa para a oração, e lá eles encontram o paralítico, e lá na Porta Formosa acontece aquele milagre, me deem alguma coisa, nós não temos nada, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda, e acontece o primeiro milagre, e vários outros milagres, né? Até a sombra de Pedro curava, a Bíblia diz. Pedro, o capítulo 10, um escritor inspirado pelo Espírito Santo, daí fala a respeito da primeira e segunda carta de Pedro, as cartas escritas, as suas datas, dados sobre cada uma dessas cartas e digamos assim, o tema central delas, basicamente Pedro falando a respeito e defendendo a inspiração das Escrituras, da palavra de Deus, defendendo, falando a respeito dela. Vários pontos, vários aspectos nos chamam a atenção, mas um dos maiores é quando Pedro já está mais velho, já está no final da sua carreira ministerial, e ele está lá escrevendo e dizendo assim, eu estou escrevendo mais uma vez para lembrar vocês aquilo que eu já vos falei sobre a graça do Senhor, sobre o evangelho da graça de Deus. E o capítulo 11, ele fala sobre Pedro, um homem que nunca foi papa, o último capítulo. Então, daí aqui o pastor Hernandes Dias Lopes dá 6 motivos pelos quais Pedro nunca foi papa, explicações, e explica Mateus 16:18, que é aquele texto que a partir dele se baseia a ideia de que Pedro foi papa, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um livro excepcional, eu ganhei de presente do Elton, muito obrigado Elton. Aqui está o livro, é do pastor Hernandes Dias Lopes, Pedro, Pescador de Homens, da editora Ragnos. Excepcional, se você puder e tiver condições de adquirir, um livro maravilhoso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você em sua graça, que você possa ser como Pedro, vivendo essas fraquezas, como o pastor Hernandes coloca aqui no prefácio desse livro, o sangue de Pedro corre em nossas veias. Mais uma vez eu vou ler para você. E o coração de Pedro pulsa em nosso peito. Temos o DNA de Pedro. Oscilamos também entre a devoção e a covardia. Subimos aos píncaros e caímos nas profundezas. Falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra Ele. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia. Revelamos uma fé robusta no momento e em seguida naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. É isso que somos, Pedro. Que o Senhor Jesus possa te usar nas suas fraquezas, que Ele seja a sua força. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.